porque essa é a família que o Senhor nos entregou, é a nossa família de fé, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Se você já quiser ir abrir na sua Bíblia, no livro de Tiago, então já deixa aberto aí, Tiago, a partir do capítulo 1 aí nós iremos ler, então deixa a sua Bíblia aberta aí. E eu quero fazer uma pergunta para você, enquanto você vai abrindo. Para aqueles que é mais ruim de endereço, vai de trás para frente que é mais fácil, vai lá do final que é mais fácil, é achar Tiago. Irmãos, além de mim aqui, tem mais alguém aqui que sofre tribulações? Ou só eu, está tudo certo? Os irmãos, está tudo na bênção aí, tudo viajando no feriado prolongado, está tudo certo, está todo mundo bem. Então nós passamos por tribulações aqui nessa terra, né? E não seria diferente, porque o próprio Senhor já havia nos avisado que nós teríamos tribulações aqui nessa terra, mas também Ele disse: tende bom ânimo, pois eu venci o maligno. Então que nós possamos, mesmo em meio às tribulações, nós possamos viver com bom ânimo, com alegria, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, irmãos. Nós não temos mais motivo algum para nos entristecer, mesmo que haja dias difíceis, dias de luto, dias de dor, mas a alegria vem pela manhã, porque a nossa alegria não está nas notícias, a nossa alegria não está naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, mas a nossa alegria está naquilo que cremos, que é o Senhor Jesus, naquilo que acreditamos, que é as Escrituras. Então é aí onde tem que estar a nossa alegria. Mas nós vamos passar, irmãos, como os discípulos do Senhor, nós iremos passar por tribulações. E no meio dessas tribulações existe uma grande diferença entre tentação e provações. Diga assim comigo: tentações e provações. Então nós precisamos discernir no meio dessa caminhada, em meio a tanta turbulência, a tanta tribulação, nós precisamos discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, aquilo que é uma tentação na nossa vida e aquilo que é uma provação na nossa vida. Por isso eu quero ler aí com os irmãos Tiago, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 2, que diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Deixa eu ver a versão que está aqui, provações também, algumas versões podem estar tentações aí. Verso 3, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Eu vou só até aqui, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nos conduza durante todo esse tempo que estaremos aqui em comunidade, nesse culto coletivo, que o Senhor nos traga o entendimento, a sabedoria que vem do alto para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras. Tire qualquer dispersão, cesse qualquer coisa que nos rouba a atenção, tira a nossa ansiedade, Senhor. Tira a nossa ansiedade, para que nós possamos então receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui nesse texto que nós devemos ter um motivo de grande júbilo, passar por provações. E por isso que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite uma diferença muito importante que nós precisamos entender entre o que é provação e o que é tentação. Porque muitos cristãos ao longo da sua caminhada às vezes confundem um pouco o que é tentação do que é provação. E o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós temos que ter grande júbilo uma vez que a gente vence essas provações, que a gente passa por essas provações. Eu vou trazer um exemplo aqui que alguns ainda lembram, né? Para mim já faz quantos anos que eu não faço uma prova lá na escola. Mas alguns aqui ainda estão nessa fase de fazer provas, de fazer vestibular, prova de título. Lembra toda vez que você faz uma prova e você é aprovado, o que que acontece? Você avança. Então todas as vezes que você faz uma prova e você é aprovado naquela prova, isso te faz o quê? Avançar. E com o Senhor é da mesma maneira.
Então Deus ele vai proporcionando provas ao longo da nossa caminhada, e de acordo com que nós vamos sendo provados e aprovados, o que vai acontecendo? Nós vamos amadurecendo, nós vamos avançando. Então a nossa fé vai ficando mais madura, mas ao mesmo tempo, no meio dessa caminhada, também aparecem as tentações. As tentações, elas surgem justamente para fazer você não passar na prova. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Lá na prova que você fez lá na escola, você provavelmente estudou para passar, sim ou não? Mas aí vem um tentador e quer te dar uma colinha ali, irmãos. Aí você passa porque você pegou a cola. Só que lá na frente, irmãos, se você não aprendeu de fato o que você tinha que aprender, você não vai ser aprovado na vida. Você não vai ser aprovado na sua profissão. Você não vai ser aprovado naquilo que você precisa ser aprovado. Então, de fato, irmãos, não deixe com que as tentações roube aquilo que as provações do Senhor vai proporcionar na sua vida. Porque o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, irmãos, aquele que era Deus, não usurpou ser como Deus, mas veio aqui na terra para ser tentado. E mesmo assim ele venceu todas as tentações. Mesmo assim ele se revelando o Filho de Deus, ele vai levado para o deserto e fica lá 40 dias sendo tentado no deserto. Só após então ele passar por todas essas tentações que de fato inicia-se o ministério de Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes você já está na caminhada cristã e você fala assim: meu Deus, mas parece que as coisas não desatam. Olha algumas palavras muito importantes que a gente precisa tirar desse texto aqui. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos precisar voltar nesse texto algumas vezes, mas algumas palavras que eu fiz questão de circular aqui, que faz muito sentido nesse texto. A primeira delas é provações. Então toda vez que eu passo por uma provação, se eu sou aprovado, eu tenho um resultado. E quais são esses resultados? Perseverança, aperfeiçoamento, completos, virtude. Então pessoas que são aprovadas são pessoas perseverantes, são pessoas aperfeiçoadas, são pessoas completas e são pessoas onde você encontra virtude. Mas nós precisamos entender um pouco as diferenças. Tentação significa desejo movido por uma cobiça ou por uma vontade tentadora. Provocação, processo pelo qual nós conferimos, atestamos a veracidade e a autenticidade. Então toda vez que você está passando por uma provação, Deus está testando aí a sua autenticidade, a veracidade da fé que você está proclamando, daquilo que você está falando, daquilo que você está pregando, do evangelho que você diz fazer parte. Então às vezes é necessário que você passe por essas provações. Alguns motivos pelos quais nós passamos por provações. Primeiro deles, gerar crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Então provações, irmãos, não é só crescimento espiritual não, porque você vai ter prova lá no seu trabalho, você vai ser provado lá no seu trabalho, você vai ser provado no seu dia a dia, na sua escola, na sua casa, no seu casamento. Então não vai gerar só crescimento quando você é aprovado, só espiritualmente falando, não. Você vai crescer exponencialmente em todas as áreas da sua vida, uma vez que você é provado. Outra coisa, aprovar o discípulo de Jesus diante das fases da vida espiritual. Então todas as provações, elas vêm para que você avance de fases na sua vida espiritual. Geralmente, irmãos, quando você está passando por uma grande provação, e aí nós vamos entender ao longo dessa palavra a diferença de provação e tentação, mas toda vez que você vence a sua provação, você avança espiritualmente. Provavelmente quando você está passando por alguma provação, irmãos, fique atento, porque o Senhor quer te levar às vezes para um próximo nível espiritual, para um próximo ambiente, para um próximo lugar, para uma próxima expansão espiritual, desvendar para você, abrir os seus olhos, um acesso aonde você ainda não acessou, receber algo que você ainda não recebeu, perceber algo que você ainda não percebeu, ficar mais apercebido, ficar mais sensível em uma área espiritual. Então, lembre-se, quando estiver passando por provações, dobre seus joelhos, não peça para que ela acabe, peça para que você discirna ela,
Porque quanto antes você discernir a sua provação, mais rápido ela vai passar. Porque mais rápido você vence ela, mais rápido você passa nessa prova, mais rápido você recebe, então, a sua vitória. Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Proporcionar a sua promoção e maturidade na fé cristã. Então, quando você passa por provações, você vai amadurecer na sua fé cristã. E alguns personagens, irmãos, bíblicos, que passaram por grandes provações, e aí vocês conhecem a história deles. E a primeira história que eu quero relatar aqui é a história de Abraão. Imagina só o tamanho da prova que esse homem teve que passar. E olha que agora que eu sou pai, eu entendo ainda mais quando eu leio a história de Abraão. Eu falo de Jesus, amado. Como que esse homem teve coragem de subir a montanha? Imagina só, irmãos. Toda vez que eu vou lá no quarto da Rebeca, quando ela está acordando, ela olha para mim, ela dá um sorriso gigante. E ela começa a brincar, porque eu vou pegar ela. E ela ama que a gente faça isso. Imagina Abraão indo pegar Isaac, e ele lá todo feliz. Bora, papai, nós vamos caçar. E Abraão sabendo que ele está indo lá para matar o filho dele. E Abraão, irmãos, ele não titubeou. Ele foi até o fim. Mesmo quando Isaac fala, cadê o cordeiro? O que nós vamos sacrificar? Ele perseverou e passou pela prova. E por isso, por ser aprovado, então Abraão recebe uma bênção, que toda a sua geração, que toda a sua prole, toda a geração a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jacó, irmãos, teve que trabalhar 14 anos para casar com Raquel. Tem irmão aqui que não quer orar nem um dia, né, para receber a varoa. 14 anos para ter quequer, irmãos. 7 anos ele trabalha e de repente o sogro dele manda Lia. Ele fala, não é essa não. Ele fala, então vai ter que trabalhar mais 7. E muitas vezes a gente quer ter um casamento bem sucedido, mas a gente não quer ficar um mês sequer orando. Pelo menos para ter uma clareza, né? Porque os hormônios falam muito alto, irmãos. E às vezes você quer ter um casamento bem sucedido, mas você está deixando os hormônios falar na frente do Espírito. Eu lembro até hoje quando eu e a Sara a gente se propôs a se conhecer para casar, porque o nosso papo sempre foi esse. Desde o primeiro dia que a gente conversou sobre namoro, a gente falou que a gente ia namorar para casar. E aí a gente fez um trato entre nós. Então vamos fazer assim, vamos orar por 3 meses, para que o Senhor nos dê direção, se é isso mesmo, para que o Senhor fale com os nossos pais, para que o meu sogro, a minha sogra, para que o meu pai, a minha mãe, para que eles tenham discernimento, se for para ser. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos ser bem-sucedidos num relacionamento, mas a gente nunca parou para perguntar para Deus se esse relacionamento é de Deus ou não. Porque primeiro a gente está olhando para o quê? Para a estética. Primeiro a gente está olhando para o bolso da pessoa, né? O que tem, o que deixa de ter, o que pode dar, o que não pode dar. E a gente não lembra da parte mais importante. Senhor, és do Senhor ela para mim? É da vontade do Senhor eu me relacionar com essa pessoa? Então entenda, irmãos, para você ter um casamento bem sucedido, você vai passar por essa prova, é importante. Se guarde até o casamento, se é que você ainda tem essa oportunidade. Então se guarde, irmão, vai valer a pena. José, irmãos, José foi provado muitas vezes. Primeiro, José na sua própria casa foi rejeitado pelos irmãos, foi jogado ali, vendido como escravo, foi parar lá no Egito. E aí sabe o que é engraçado? Que José estava sendo provado, e no meio dessa provação veio uma tentação. Qual que foi a tentação? A mulher de Potifar, irmão. A mulher de Potifar queria José de qualquer maneira. E o que José fez? Além de vencer a provação, ele venceu também a tentação. E ele saiu correndo. Levou anos, irmãos. José foi preso injustamente. E mesmo lá no cárcere, José falando lá, ó, meu filho, meu amigo, quando você voltar lá para a presença do rei, o copeiro, lembra lá de mim. E mesmo assim, só depois de 2 anos, o copeiro foi lembrar de José, quando o faraó falou do sonho. Ele falou, tem um caboclo que está preso lá, que
que é bom nesse negócio aí de interpretações, chama ele lá. Só depois de passar por todas essas provações, José então se torna o governador do Egito. Então as provações, irmãos, Moisés ficou 40 anos no deserto sendo provado, e infelizmente foi reprovado, por isso não entrou na terra prometida. Por teimosia, o percurso que eles caminharam no deserto, irmãos, em 6 meses, fazia ele a pé. Eles levaram 40 anos para fazer esse percurso, sendo que em 6 meses, se eles fossem em linha reta, eles conseguiam chegar. E eles levaram 40 anos porque estavam temando, sendo provados e teimando na provação. Ou seja, quanto mais você tema nas provações que o Senhor está pondo na sua vida, quanto mais você resiste, irmãos, mais prolonga. E infelizmente às vezes a gente prolonga demais aquilo que poderia ser rápido na nossa vida, porque a gente é teimoso. Davi, irmãos, Davi, ele teve uma grande provação na vida dele, que foi ter que enfrentar um gigante enquanto ninguém queria. Davi é aprovado, Davi se torna rei, só que diferente de José, Davi teve uma tentação muito parecida com a de José. Davi certa feita estava lá na sacada da sua casa, mandou todo mundo ir para a guerra, Davi ficou descansando, descansou na hora errada, né? De repente, Batseba, esposa do seu melhor guerreiro, Urias, estava lá tomando o seu banho, e Davi, vendo ela, manda chamá-la. Ou seja, aquilo ali era tentação, irmãos. O que ele tinha que ter feito? Como José, vazado fora. Mas ele manda chamar, e aí você sabe toda a consequência que isso trouxe para Davi depois, todo o atraso que isso trouxe para Davi. Mas mesmo assim, Davi, por sempre passar por provações, está vencendo nas provações, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que mesmo em meio a todas as provações que o Senhor foi pondo na sua caminhada, ele iria vencendo, ele ia passando por elas. Então nós precisamos entender uma coisa: quando que Deus vai provar a nossa fé? Quando nós seremos provados? 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, quando desejamos o crescimento espiritual, nós precisamos entender que toda vez que nós estamos buscando crescimento espiritual, às vezes você está aqui na igreja e você fala assim: eu preciso avançar um pouco mais, eu preciso ir um pouco além na minha entrega, na minha comunidade de fé. Pode ter certeza, irmãos, vem prova aí, vai vir provações. Às vezes prova no meio dos relacionamentos, atrito no meio do relacionamento, coisas que vão acontecer. Mas saiba de uma coisa, que a prova da vossa fé vale muito mais do que o ouro. Então entenda que toda vez que você é provado, isso vai gerar em você perseverança, aperfeiçoamento. Nós somos provados quando nós nos alistamos no exército do Senhor. Quando você entra para esse exército celestial aqui, vai haver provações. Não tem como, irmãos, a vida de um cristão ser uma vida normal como de qualquer outra pessoa. Só que entenda uma coisa: quando estamos no Senhor, nós temos aonde nos recorrer, pois o fardo dele é leve, é suave, ele tira o nosso cansaço, ele nos leva para a água de descanso, ele nos leva para um lugar de descanso. Então isso é quando nós estamos nele, mesmo passando em meio a tantas provas, mas ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, é nele que nós descansamos. Ele trabalha para nós, irmãos. Até quando a gente descansa, ele está trabalhando. Mas saiba que quando nós nos alistamos, quando nós nos apresentamos, Jesus é apresentado, batizado por João Batista, o céu se abre, Deus fala, o Espírito desce, Jesus se apresenta, e o que é que acontece? Ele é enviado para o deserto. Imagina só, né? Se não fosse alguém muito bem resolvido, se Jesus não fosse muito bem resolvido, como é que seria essa história? Como é que seria essa situação? Jesus esperando ali 30 anos para começar o ministério. 30 anos ele pronto ali para começar o seu ministério, e quando ele é apresentado,
o pai manda ele para o deserto para ficar mais 40 dias sendo tentado, jejuando. Vai ficar mais 40 dias fritando lá no deserto, passando por tentações, para depois sim começar o ministério. Então isso demonstra maturidade. Outra coisa, quando desejamos andar de maneira correta, irmãos, parece que quanto mais a gente deseja andar de maneira correta, mais difícil é, né? Parece que quanto mais correto eu quero andar, parece que mais coisas aparecem para dificultar. Deixa eu te dizer uma coisa, existe a história de um homem chamado Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. E o que acontece com Jó? Vocês conhecem a história. Jó então perde tudo que tem. Acontece uma reviravolta na vida de Jó, mas Jó se mantém firme. Os amigos de Jó viram para ele e falam assim: abandona esse seu Deus. Até a mulher dele fala assim: larga esse Deus para lá que você não está com nada não. Mas Jó se mantém firme. E Jó capítulo 42 versículo 10 vai dizer assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Saiba de uma coisa, irmãos, quando nós perseveramos, quando nós não desistimos, nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas não tem como, irmãos. Você não pega um canudo na faculdade, você não forma numa faculdade se você não passar por diversas provas. Você não conclui um curso superior, você não conclui o ensino médio se você não fizer várias provas. Com o Senhor não é muito diferente. Você só vai chegar à estatura, da medida, da varonilidade perfeita quando você concluir todas as provas. Quando você passar por todas elas e ser aprovado. Adão, irmãos, quando ele estava lá no jardim, ele tinha uma missão ali naquele jardim. Qual que era a missão de Adão ali no jardim? Guardar e cultivar, proteger o jardim. Mas Adão, ele tinha uma prova para cumprir ali dentro. Qual que era a prova? Você pode desfrutar de tudo aqui dentro. Você pode comer de tudo que tem aqui dentro. Mas tem uma prova, só uma prova. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode. Essa era a única prova que Adão tinha. E através de uma tentação, que veio através da serpente, que tentou Eva, que provou do fruto, que tentou o seu marido, o pecado entra no mundo. Porque a tentação fez com que ele não vencesse a prova. Então, irmãos, muitas vezes algumas tentações vão vir no meio do caminho para roubar as provas que o Senhor está te fazendo passar. Então tem esse discernimento de entender o que é tentação, daquilo que é provação do Senhor. Mateus no capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Diga assim: tentado pelo diabo. Quem tenta, irmãos? Quem tenta? O diabo. Quem prova? Deus. Então, para ficar mais claro para vocês, as provações vêm do Senhor, as tentações vêm do diabo. Então Jesus ali no deserto, ele é tentado, teve fome, ordena que essas pedras virem pães e come essas pedras e sacia sua fome. Nem só de pão viverá o homem. O diabo leva ele, fala: tudo isso aqui te darei. Várias foram as tentações, e Jesus perseverando, resistindo, até que chegou então no final do texto, lá no verso 11, que vai dizer assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como que a gente vence as tentações? A primeira coisa, sujeitando a Deus.
A primeira coisa para a gente vencer as tentações, irmãos, e tem tentação que é tentadora. Eu não estou falando só dessa tentação de comer chocolate. Nossa, eu não aguento ver um chocolate. Não, irmãos, essa aí é mamão com açúcar. Eu estou falando de tentação mesmo. Tentação real. Coisa que vem para te derrubar, para te destruir. Coisas fortes que o inimigo vai pôr. Não um chocolate que vai te fazer desviar da fé, irmãos. Só vai fazer te desviar da dieta. Quem vai ficar bravo é só sua nutricionista. Eu estou falando de coisa séria. Pornografia, masturbação, traição. É disso, drogas, vícios. É disso que eu estou falando. É disso que Satanás vai querer fazer você ser tentado todos os dias. Ele conhece as suas fraquezas, porque Ele te conhece desde quando você nasceu. Ele sabe de toda a sua história. Ele sabe de tudo que pode te afetar. E é nessas tentações que Ele vai te tentar todos os dias. Mas Tiago vai dar um ensinamento para nós aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a maneira mais eficiente é nós sujeitarmos a Deus, irmãos. Porque Paulo vai dizer assim: as coisas que eu não quero eu faço, mas as que eu quero eu já não faço. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Porque quando sou fraco é que sou forte. Irmão, essa matemática parece que não fecha na nossa cabeça, né? Mas o que Paulo está querendo dizer? Quando eu assumo que eu sou fraco, que eu sou dependente de Deus, eu me sujeito a Ele, aí sim eu sou forte, porque eu estou vencendo o maligno e ele vai fugir de mim. Então o primeiro passo, irmãos, reconheça que você é fraco. O primeiro passo é reconhecer a sua fraqueza, porque toda soberba, ela precede a queda. Todo soberbo, irmãos, não é se ele vai ou não cair, é quando vai cair. Porque a soberba, ela vem antes da queda, é só uma questão de tempo. Então, irmãos, reconhecer a sua fraqueza, rede de segurança. Por que nós vivemos em comunhão entre os irmãos? Mas essa comunhão que nós precisamos viver é uma comunhão a ponto de eu chegar aqui no Cordeiro e falar assim: mano, essas são as minhas fraquezas, eu estou te contando, porque se eu cair, você é corresponsável comigo, porque você não me ajudou, por isso que eu estou abrindo o coração com você. Isso é comunhão, irmãos. Isso é igreja do Senhor, isso é discipulado, isso é andar junto. Quem é essa pessoa na sua vida? Todos nós precisamos dessa pessoa, irmãos. Ou um, ou dois, ou três, não sei. Mas tem uma rede de segurança. É essa pessoa que é responsável junto com você de te ajudar. Se você está abrindo o coração para ela e falando assim: irmãos, eu não posso com isso aqui, senão eu vou cair. Então essa pessoa vai te ajudar, eu tenho certeza. Porque nós lemos o texto aqui durante o ano de 2022 inteirinho. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é suportar porque o cara é chato, não, irmãos. É dando suporte a ele, é suportando ele, é dando suporte onde ele está precisando. Então eleja, irmãos, ore ao Senhor. Se você não tem essa pessoa na sua vida, ore ao Senhor. Fala: Senhor, envia alguém ou me mostra alguém, mas eu preciso ter alguém pelo qual eu abro o meu coração, o qual eu tenho uma rede de segurança, o qual eu posso conversar com essa pessoa abertamente, e ele vai me ajudar. Eu e a minha esposa, nós como casados, irmãos, nós temos a prática, não sei os irmãos, mas eu deixo essa dica, porque vida de casado, em um casamento cristão, isso é muito importante. Eu e ela, nós temos total liberdade nos nossos aparelhos de celular, nas senhas de telefone, nas redes sociais. Meu Instagram é logado no dela, o dela é logado no meu WhatsApp com o dela com o meu. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos numa era aonde o inimigo, ele vai te tentar a todo o momento. Então isso é rede de segurança. Então faça isso, você que é casado, irmãos. Porque tem vezes que a gente vai discipular casais. Não, o meu é meu, o dela é dela. Aonde que você não entendeu ainda que você deixa de ser dois e passa a ser um quando você casa? Quando você casa, você já não é mais dois, você é um só.
Então não existe duas senhas, existe uma senha. Não existe duas contas, existe uma conta. Mesmo que haja as duas, mas que as duas sejam uma. Então, irmãos, pratique isso. Isso vai ser saudável para a sua vida a dois. E você vai ter uma rede de segurança. Porque para todo mundo chega o dia mau. Todo mundo tem o dia mau, irmãos. Todo mundo tem aquele dia que é o dia da maldade. É o dia que o inimigo está lá ao lado, ao derredor, só esperando. Esse é o dia que eu pego ele. E aí no dia da maldade, irmãos, é essa rede de segurança que você cria que vai te salvar nesse dia da maldade. Porque é essa rede de segurança que vai acender um alerta, vai falar assim: opa, onde você está indo? O que você está fazendo? Vem aqui, volta aqui, vamos sentar, vamos estar junto. Então construa isso, irmãos. O grande perigo das tentações, conduzir o discípulo de Jesus às contradições. Toda tentação, irmãos, ela vai te fazer questionar Deus. Ela vai fazer te questionar a sua fé. Toda vez que você é tentado demais, você começa a questionar a sua fé. Você começa a questionar Deus. Você começa a questionar você mesmo. Será que eu sou convertido de verdade? Será que eu sou crente mesmo? Por isso que é na fraqueza que você aperfeiçoa o poder, irmãos. Assume que você é pecador mesmo e que carece de Deus. Carece de Cristo Jesus na sua vida. Cria um cenário de intimidação, porque o pecado ele te intimida, ele te acusa, ele põe o dedo na sua cara. A tentação vai induzir os discípulos a pecarem. A tentação vai induzir os discípulos de Jesus a acreditarem que são autossuficientes muitas vezes. Então esses são perigos das tentações. E um dos grandes perigos está em Tiago, capítulo 1, 13 ao 15, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado por mal algum, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, irmãos, lembre-se, quem tenta? O diabo. Ele está te tentando para que o quê? Uma vez o pecado sendo concebido, consumado, ele vai gerar o quê? Morte. Mas nem sempre é morte física, gente, porque tem lá, né, o texto lá de Atos capítulo 5, lá vai contar a história de Ananias e Safira, né? Quem já leu esse texto? Que Ananias chega, vende a terra, chega lá, né, aos pés do sacerdote, e aí ele mente no valor, e aí Pedro vai e ora, e o cara cai duro morto. Dá até medo de mentir, né, depois que você lê essa história. Aí vem a mulher dele depois lá e mente do mesmo jeito. Pedro ora, puf, cai morta de novo. Fala assim, misericórdia. Acho que esse tempo era mais duro as coisas, irmão. Que a gente vive dando umas mentirinhas, isca polida, né? Principalmente financeira, né? A gente é bom para arredondar, né? Acho que eles deram uma arredondada muito grande para baixo. E caíram duro morto, irmãos. Mas muitas vezes, o pecado, a morte que o pecado traz, não é essa morte física. O pecado vai te conduzir à morte física também. Se você entra no mundo das drogas, no mundo do crime, o fim disso aí é morte. Mas a primeira morte que o pecado traz, antes da morte física, é a morte espiritual. Irmãos, a morte espiritual muitas vezes é muito pior do que a morte física, porque para o cristão, aquele que está no Senhor, aquele que tem convicção que vai morar no céu, a morte é lucro. Agora aquele que está vivo fisicamente, mas está morto espiritual, ele é igual um The Walking Dead, irmãos. É igual um zumbi. Ele só está vivo, mas está morto. E o povo de Deus é um povo engraçado, irmãos. É que a gente, na verdade, morre para essa vida, mas nasce para a vida eterna. E o pecador, irmãos, morre para a vida eterna, para viver essa vida. Mas o cristão, quando ele se entrega ao pecado, ele começa a ter morte espiritual, irmãos. Esse é o fim daquele que cai no pecado. Então não se entrega ao pecado, porque uma das consequências da tentação é fazer com que você caia no pecado. Agora existem os benefícios de vencer essas tentações.
E aí vem a parte boa, irmãos, de perseverarmos. Aqui como o Tiago está falando, persevere, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja completo, para que seja achado virtude em você. O primeiro benefício é você sair da superficialidade espiritual. É você sair desse lugar raso, espiritualmente falando. Efésios capítulo 4 vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda de vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, irmãos, vencer tentação vai fazer com que você deixe de ser menino na fé. Primeiro passo, primeiro ponto, quando você vence as tentações, você já não é mais esses meninos na fé, que fica todo sopro, vento de doutrina, agora é essa doutrina agora é a hipergraça, não, mas agora é isso, agora é aquela outra. Não, irmãos, você está no Senhor, Cristo é o cabeça é Cristo. Que tenhamos discussões teológicas maduras, como adultos, não como criança. Esses dias eu ouvi um cara falar, nem sei se era pastor ou se era crente, eu acho que era, porque a maioria dos podcasts que eu escuto são ou pastores ou homens de Deus falando. E ele falava assim: sabe qual que é o problema dessa geração? Por que essa geração anda muito depressiva? Essa geração anda muito assim, tal coisa? Porque essa geração envelheceu, mas não amadureceu. Porque uma criança, quando ela tem um problema, o que ela faz? Ela emburra, ela dá birra, ela emburra. Quando uma criança tem um conflito, o que ela faz? Ela emburra com o amiguinho, não emburra? Fica bravo com o amiguinho, pega a bola, põe debaixo do braço e vai embora. Ela não resolve os conflitos, porque ela é uma criança. Sabe o que é o problema dessa geração? Essa geração cresceu, mas não aprendeu a resolver conflitos. Um monte de gente crescida, imatura. E isso eu falo da igreja, irmãos. A igreja está assim, ela não sabe resolver os conflitos. Nós não resolvemos nossos conflitos. Tem um problema com alguém, irmãos? Resolve. Quer a cura? Resolve. E resolve o quanto antes. Não deixa para depois. Então, gente madura, crente maduro, ele resolve os problemas. Ele resolve os seus conflitos. Nós já falamos sobre isso, né? Os atritos, né? Entre nós não pode ter conflito, tem atritos. Conflito é quando duas pessoas estão de lados diferentes. Atritos é quando as duas não concordam com a mesma coisa. Então só é um atrito. Então resolva os seus atritos. Amém? Outro benefício: deixar a condição de lactante, criança na fé. Nós estamos tentando aplicar com a Rebeca isso, né? A Rebeca fez 9 meses hoje, gente. Começando a comer já, né? E aí a gente começa essa fase de querer tirar o leite para poder dar o alimento sólido. Mas é uma luta, é uma dificuldade, irmãos. Está acostumado com tudo prontinho, leite quentinho, mamadeirinha, é uma maravilha, né? E aí de repente você tem que dar um alimento, tem que comer, mastigar aquele negócio, que o estômago começa a não entender muito bem aquilo que está acontecendo. Então Hebreus capítulo 5 vai dizer assim, 5:11, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porquanto devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos sirvam, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos havendo feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então tem muita gente, irmãos, que mesmo com muitos anos de caminhada cristã, mesmo com muito tempo de igreja, ainda depende de leite, ainda está no nível de lactante, criança na fé, que não amadureceu, que não dá conta de um alimento sólido, que não dá conta de um alimento consistente. Por isso ele é levado por qualquer vento de doutrina, porque qualquer coisa que fala para ele, ele começa a achar que está bom, qualquer coisa que fala ele começa a acreditar. Então firme-se no alimento sólido, irmãos, sólido, a palavra de Deus, o alimento mais sólido que você pode consumir, a palavra de Deus, não palavras de persuasão, não palavras de conhecimento humano, mas palavra de Deus.
Esse é o alimento mais sólido que nós podemos consumir. E mais um benefício de vencer as tentações é tornar-se maduro, que é o que tem faltado muito em nosso meio. Maturidade espiritual, irmãos. Como nós carecemos de homens e mulheres amadurecidos no meio do povo de Deus, com maturidade, que você pode sentar e só ouvir. Você pode sentar e falar assim: nossa, eu tenho tanto a aprender com essa pessoa. Como flui maturidade dessa pessoa? Como eu aprendo quando eu estou com essa pessoa? 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procurando se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, só vai manejar bem a palavra da verdade se você conhecê-la. Só tem como manejar bem qualquer instrumento. Tem aqui os músicos aqui, né? E toca. Quanto tempo você toca, Cordeiro? Quanto tempo você toca, Lucas? Uns 15 anos. Então 15 anos, irmãos, fazendo a mesma coisa sempre, você já faz no piloto automático, não faz? Agora, se você ficar, Cordeiro, 15 anos sem tocar, você não vai dar uma enferrujadinha? Mesmo já fazendo o piloto automático, ele vai dar uma enferrujada. Então entenda uma coisa, irmãos, não é porque você já leu a Bíblia 15 vezes toda ela, e você é um super crente, que você agora pode parar de ler, não. O alimento é diário, é constante, o treino é frequente, tem que treinar toda hora, é o tempo inteiro treinando. Paulo, quando monta a escola de Tirano, eles estudavam a palavra de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, sem parar por 2 anos, sequenciados, ensinando um povo que estava com fome e sede. Aqui está o instrumento que nós temos que manusear bem. O grande problema, irmãos, é que a gente trabalha com meta bíblica, né? Eu não sou contra você ler a Bíblia inteira em 1 ano, irmãos, nada contra isso, mas de nada adianta você ler a Bíblia inteira em 1 ano, só para poder marcar o xizinho lá na sua caderneta, e não entender nada de manuseamento dela. Não sabe manusear nada dela. É melhor você ler só um texto, um livro inteiro de Gálatas, Efésios, o ano inteiro. Lê ele o ano inteiro, irmãos. E aí você vai manusear bem aquele livro. Aí agora no próximo ano eu vou manusear bem agora o Novo Testamento inteiro. Aí no outro ano eu vou manusear bem os profetas maiores, depois os profetas menores, os evangelhos. E você vai então manuseando cada vez melhor. Porque só falar que já leu a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, até ateu sabe falar isso, irmãos. E olha que eles já leram mesmo. Quer tomar a surra de Bíblia? Acha um ateu estudioso, irmãos, que você vai tomar a surra de Bíblia. Então, manusear bem, nós precisamos nos tornar maduro, aquele que se apresenta como um varão aprovado a Deus, que manuseia bem a palavra da verdade. Então, essa é a minha e a sua função como cristão. Um outro benefício é ser um discípulo frutífero para a glória de Deus, irmãos. Nós precisamos dar frutos. Lá em Mateus capítulo 3, vai dizer, 3,10 diz assim: e também agora já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, o meu papel e o seu papel é dar frutos. A árvore, ela é conhecida pelo fruto, irmão. O cristão, ele vai ser conhecido pelos frutos que ele está gerando. Agora também não tem como um pé de limão nascer laranja, assim como não tem como num pé de laranja nascer limão, irmãos. Existe um fruto aí que o Senhor direcionou para que você produza. Existe um fruto pelo qual você precisa gerar. Você precisa gerar esse fruto, é um fruto que o Senhor determinou para que você gerasse. Agora imagine uma coisa, irmãos. Aquela época aqui em Goiânia, quando é época de manga, que você vê aquele tanto de pé de manga cheio de manga aqui, cheio de fruta. Você já chegou do lado de um pé de manga e ele está lá gemendo para dar fruto? Sofrendo, fazendo força para frutificar? Você já escutou alguma vez as árvores sofrer porque está gerando fruto? Assim como eu e você somos árvores frutíferas, que devemos produzir frutos para a glória de Deus, sem nos esforçar. Esse fruto tem que ser um processo natural,
Um cristão convertido, por onde ele passa, ele tem que dar frutos. Aonde ele passa, ele tem que deixar os frutos pelo qual ele produziu naquele lugar. Então produzir frutos, irmãos, é algo natural na minha e na sua vida. Nós precisamos gerar esses frutos. Nós precisamos produzir esses frutos. O ID é uma ordenância, não é nem um pedido. Jesus não está pedindo quando ele fala ir de pregar o evangelho, irmãos. Ele está mandando mesmo. Ele está falando é para ir. Tanto é que só depois que tem o ID que os discípulos vão. Jesus morre, gente, olha o tanto que isso é engraçado. Jesus reúne os discípulos antes da crucificação. Ele senta ali, na última ceia, lava os pés de todos os discípulos. Ali então, 3 anos os discípulos andando com Jesus. Jesus, está tudo certo, né? Então, vamos embora, vou ser crucificado. Jesus é crucificado. Quando Jesus é crucificado, morre, o que os discípulos fazem? Em vez de gerar fruto, cada um para um canto. Pedro vira e fala assim: acho que eu vou ali pegar a rede, voltar a pescar. Cada um vai para o seu lugar. Mateus talvez olhe e fale assim: acho que eu vou voltar a cobrar imposto, será que eles me aceitam lá ainda? Cada um dispersa. Jesus ressuscita, irmãos, e Jesus chama os discípulos novamente para onde? Para a mesa. A doutrina, irmãos, está na mesa. Se a crucificação fosse o macro da doutrina, Jesus teria que ser crucificado de novo, mas o macro da doutrina estava na mesa. Por isso que Jesus traz de novo esses discípulos para a mesa e fala assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, por todo mundo. O que acontece? Aqueles discípulos então entendem o papel deles de dar fruto, e eles saem pregando o evangelho. Pedro pega, 3.000 pessoas aceitam Jesus, depois prega, mais 2.000 pessoas aceitam Jesus. Irmãos, é na mesa que as coisas vão ficar claras, e nós possamos compreender, irmãos, a doutrina, o partir do pão, a comunhão e a oração. Isso é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, não é você. Não deixa esse ensino errado de que eu sou a igreja. Não, irmãos, você é morada. Você é morada do Espírito Santo. A igreja somos nós, a comunhão. A igreja só é igreja quando cumpre esses 4 princípios: comunhão, partir do pão, mesa, doutrina e oração. Falei 5, mas são 4: comunhão, partir do pão, doutrina e oração. Só é igreja quando tem esses 4 princípios, irmãos. Então você sozinho não consegue ser igreja, porque qual comunhão você vai ter? Qual partir do pão você vai ter? Qual doutrina? Você mesmo vai se doutrinar? Então precisa ter esses princípios. Então igreja, irmãos, só acontece quando nós nos unimos, quando nós reunimos, não necessariamente nesse prédio, não fluir necessariamente, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na praça, na reunião do condomínio do seu prédio. Tudo isso dá para ser uma igreja, irmãos. Desde que tenha um homem ou uma mulher de Deus naquele lugar, vira igreja. Porque um homem e uma mulher de Deus, uma árvore frutífera, aonde ela está, ela gera frutos para a glória de Deus. Então está tendo reunião do condomínio, irmãos? Tá, mas está sendo igreja. Porque vai ter doutrina, vai ter oração, vai ter pregação, vai ter palavra. Esses dias me chamaram para dar uma palestra sobre finanças. Eu falei assim: amém, é o que eu faço há 12 anos. Vou, vai ser um prazer. Agora tem um porém, irmão. Eu falei para o cara: se alguém no meio da palestra quiser aceitar Jesus, ser cheio do Espírito Santo, começar a falar em línguas, eu vou deixar o rio fluir, pode ser? Ele falou: como eu não sei? Ele falou assim: como eu não sei? Falando de finanças, eu falei: irmão, porque a Bíblia fala sobre esse tema 2.350 vezes, tem algo nesse negócio aí, então nós vamos falar sobre o evangelho no meio desse povo aí. Então, irmãos, aonde tem um homem ou uma mulher de Deus, existe uma árvore frutífera, e os frutos estão sendo gerados de forma natural. Não importa onde você esteja, entenda que você é essa árvore que gera bons frutos para a glória de Deus. Então sim, irmãos, dá para ter igreja em qualquer ambiente.
aonde você estiver, se você for uma árvore frondosa que gera bons frutos, qualquer lugar onde você estiver, pode sim acontecer igreja naquele lugar. Amém? Todos nós temos provas e seremos provados, irmãos. Todos nós seremos tentados. Agora o que falta para nós é sermos aprovados. Não acho que nós não teremos provas. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, pois aquele que perder a sua vida achará. Então negue-se a si mesmo, irmãos. Automaticamente é você dando um sim para as provações do Senhor na sua vida. Quando você nega a si mesmo, nega as suas vontades, fala assim: tá bom, Senhor, eu vou negar as minhas vontades para fazer as suas. Automaticamente existirão provas no meio desse caminho para que você seja aprovado, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja espichado, até você chegar à estatura, na profundidade, é largura. Você precisa ser espichado, irmãos. Muitas vezes o Senhor vai te espichar. Às vezes vem novos membros para a igreja, né? A gente leva lá para a nossa casa, ou a gente vai até na casa do irmão, e a primeira coisa que eu já faço, irmãos, é tirar toda a expectativa da pessoa. A primeira coisa que eu, como pastor, faço é assim: irmãos, se você pensa assim, assim, assado, não é isso. Então diminui a sua expectativa. Agora uma coisa eu vou fazer com você: te espichar. Uma coisa eu vou fazer com você: eu vou te espichar. Eu vou te impulsionar, porque eu, como pastor, eu sou o arco, você é a flecha. Então o máximo que eu puder espichar esse arco, eu vou espichar, para que você vá o mais longe possível. Então, irmãos, para que a gente alcance a estatura, Efésios 4:13, até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. O homem perfeito, irmãos. A medida da estatura é a medida, irmãos. Você só vai ter a medida do homem perfeito quando você for esticado até necessário for, para que você alcance essa medida, irmãos. Às vezes na estatura humana você pode ser espichado, você não vai crescer mais, irmãos. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, meu sonho era crescer mais 30 centímetros. Com 14 anos eu era a revelação do basquete em Goiânia, irmãos. Acredite quem quiser. Armador destaque do Universo Ajax aqui em Goiânia. 16 anos, peneira para entrar no time da seleção goiana. Eu era o mais baixo da turma. Chega no final da peneira, o cara da peneira vira e fala assim: cara, você joga muito, mas eu preciso que você cresça mais 30 centímetros. Porque o mínimo que um armador pode ter é 1,80. O mínimo que pode ter, se for muito bom, fora da média, 1,75. Eu falei: eu estou enrolado. Então na estatura humana, irmãos, às vezes nem hormônio vai fazer você crescer. Mas na estatura espiritual, o Senhor vai te fazer crescer a cada prova que Ele gera na sua vida. A cada provação que Ele está enviando para você, é um crescimento a mais, é esticando mais, até que você chegue na medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, os discípulos entenderam o recado. Tem gente que quer servir a Jesus, mas só quer a parte boa do Evangelho, né? Irmãos, a parte boa do Evangelho é que nós vamos morar no céu. Se você quer a parte boa, eu vou orar então para Deus te levar. Que essa é a parte boa do Evangelho. Se você está ansiando pela parte boa, então nós vamos fazer uma oração aqui no final. O Senhor leva todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Quando os discípulos entendem de fato o que é isso, ser espichado, o homem perfeito, a medida da estatura. Quando Jesus reúne aqueles 11 discípulos após a ressurreição e fala assim: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, aqueles homens passaram por tantas provas, por tantas provações, mas eles cumpriram a missão. E assim como Paulo, irmãos, quando chegar no final da carreira, você vai poder bater no peito e falar assim: combati o bom combate,
guardei a fé. Será que você pode falar isso hoje? Porque o amanhã a Deus pertence, irmãos. Talvez o seu amanhã é o hoje. Irmãos, para Deus nós somos como uma fruta que está amadurecendo. Quando nós chegarmos no tempo certo, na hora certa, Ele não erra o tempo. Ele não vai deixar você ir antes e nem depois. Na hora que você estiver no momento exato, no amadurecimento exato, Ele vai te recolher. Agora a pergunta que eu te faço: combateu o bom combate? Cumpriu, irmãos, a sua carreira aqui? Cumpriu aquilo que o Senhor tem para você? Passou pelas provas? Venceu as provas que o Senhor enviou na sua caminhada? Venceu todas as tentações? Então a minha oração nessa noite, irmãos, não é para que a gente tenha uma vida mais mole, porque tudo que a gente quer, né, é fazer essa oração: ô Senhor, me dá uma vida mais fácil. Senhor, me dá uma vida melhor. Parece que a vida do vizinho é tão mais fácil que a minha. Parece que a vida do irmão é muito melhor do que a minha. A minha oração nessa noite, irmãos, não é para que nada melhore. A minha oração nessa noite é para que você tenha joelhos mais fortes, ombros mais fortes para suportar. Ele não quer que nós venhamos ter uma vida fácil aqui nessa terra, irmãos. Se nós somos os discípulos dele aqui na terra, e você olha para os 11 discípulos, depois que Judas saiu da jogada, os outros 11 que seguiram ali, irmãos, não foi nada fácil. Mas uma coisa eu te garanto, irmãos: eles cumpriram a carreira, eles chegaram ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo aqui, cumpriram aquilo que o Senhor tinha para eles aqui na terra. Então saiba de uma coisa, irmãos: mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tentações, é Ele que tem a boa, a agradável e a perfeita vontade para nós. Mesmo que a boa, perfeita e agradável vontade seja passar por provações, seja passar por tentações, irmãos. Quando nós estamos no Senhor, eu falo para minha esposa, e às vezes eu acho que nem ela imagina, Deus já nos levou, irmãos, a lugares maravilhosos, através da bondade do Senhor. Quando eu conheci a Sara e a gente estava pensando em casar, eu andava de Honda Bis, irmãos. Nós não tínhamos condição, nós não tivemos um casamento. O sonho dela era ter um casamento. Nosso casamento foi no cartório e um jantar depois nós organizamos no salão do prédio. Mas a nossa lua de mel foi em Dubai. Sabe como, irmãos? Ganhada. E de Dubai, irmãos, nós já fomos para Maldivas, para Bahamas, para vários lugares. Sabe como, irmãos? Ganhado. Não é porque eu sou bom, não é porque ela é bom, não é porque nós merecemos, irmãos, é porque nós cremos num favor imerecido. Então não é sobre o que eu mereço, é sobre aquilo que eu vou receber mesmo sem merecer, mas porque eu estou no Senhor. E aí às vezes eu brinco com ela quando a gente está num lugar como esse, maravilhoso, irmãos, lindo, culinária maravilhosa, e eu falo para ela: amor, isso aqui é bom, né? Mas nada se compara a estar na presença do Senhor. Nada se compara a viver intensamente no Senhor, irmãos. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor, vem dEle. E mesmo, irmãos, mesmo você estando nos melhores lugares, comendo nos melhores lugares, não ache você que aquilo ali não está sendo uma provação na sua vida. Não ache que provações é só dificuldade. Provações é você estar nos lugares mais altos e mesmo assim o seu coração não se corromper. É muito mais fácil você dar tudo para o Senhor quando você não tem nada do que você dar tudo para Ele quando você tem tudo. É muito mais fácil você prestar um culto ao Senhor quando as contas estão atrasadas e quando seus parentes estão doentes, ou quando você tem um diagnóstico de morte, do que quando você está em Dubai comendo do bom e do melhor.
Ou quando você está com a conta gorda, cheia de dinheiro. Ou quando você mora num condomínio fechado e anda de carro importado. É muito mais difícil. Então não pense, irmãos, que provações é só falta de dinheiro. Provações é só doença. Não, irmãos. Isso aí às vezes é falta de responsabilidade. Você está confundindo com provação. Às vezes você está no cheque especial e está falando assim: Deus, mas que provação é essa na minha vida? Não, irmãos, é porque você está fazendo errado mesmo. Você está gastando mais do que ganha. Deus não tem nada a ver com isso. Ele mandou recurso ilimitado. É você que ainda não conseguiu ter acesso. Então entenda uma coisa, irmãos. Provações é tudo aquilo que Deus está enviando na sua vida, para Ele ver aonde está o seu coração, para que Ele possa te dar coisas muito melhores. Então eu me lembro até hoje, quando eu e a Sara namorando, e a gente indo para a igreja, de bis, com chuva, irmãos, e nós íamos, e muitas vezes, muitos irmãos, tem um carro, tem uma condição, e não vem até a casa do Senhor, irmãos. E eu não estou falando por religiosidade. Eu não estou falando vir aqui porque você tem que cumprir uma rotina, uma tabela, irmãos. Não, é porque aqui é o melhor lugar para você recarregar suas baterias. Aqui é aquele carregador, sabe aquele carregador que você coloca na tomada e rapidão carrega o seu celular? Aqui é esse carregador. Porque tem uns carregadorzinhos michuruca que você coloca na tomada e fica horas e horas e horas e horas e não carrega. Às vezes é você lá na sua casa. Você até entra para dentro do seu quarto, você ora, mas parece que nada acontece. Você precisa de uma energia a mais, um gás a mais. É aqui esse lugar. Aqui é onde você está com outras pessoas com o mesmo propósito, querendo a mesma coisa. E gera-se então um ambiente espiritual, onde você tem acesso a lugares que talvez você não teve acesso ainda. Então, irmãos, qual é a provação que o Senhor tem colocado na sua vida, que você está sendo reprovado? Qual é a dificuldade que você está vendo de viver uma fé cristã genuína? De ser um cristão verdadeiro? Qual é a dificuldade? Quais são essas provas que você não está dando conta de vencer? Eu quero orar com você nessa noite, se coloque de pé. Eu quero que você traga a memória agora, presente ao Senhor. Você agora já sabe aquilo que é tentação. Tentação é aquilo que Satanás está pondo na sua vida, irmãos. É do Satanás, tentação é do Satanás. Mas provações é aquilo que o Senhor está pondo na sua vida. E às vezes existem provas nessa noite, que o Senhor vai trazer à sua memória, que você está passando nesse exato momento, irmãos. Mas é através dessa prova que Ele vai entregar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre esperou. Nós estávamos, irmãos, agora, semana passada em Florianópolis, eu e a minha esposa na casa de um casal de pastores, maravilhosos, irmãos. Alguns conhecem, Joãozinho, ele sempre fala do Joãozinho. Não é mais carequinha ele agora, viu? Colocou cabelo. Deus prosperou, irmão. E a gente ali com eles, pensa num casal humilde, irmãos. Gente boa, crente, entregues ao Senhor. E aí eles contando um pouco da história deles para nós ali, uma parte da história que a gente ainda não conhecia, apesar de uma amizade muito intensa.